boa tarde, meus queridos e amados alunos, professor Givan na área, para mais uma aula de contabilidade, meus queridos. Vamos dar continuidade no assunto da aula de ontem, para a gente fechar com chave de ouro e curtir o nosso feriadão, meus queridos, de amanhã. Vamos focar, meu querido diretor, vamos focar na aula de hoje, que o professor Givan trouxe para vocês. Nós vamos dar continuidade, falar das operações do DRE, demonstração de resultado de exercício, de EBITDA, da operações descontinuada e continuada, imposto de renda, contribuição social, demonstração de resultado abrangente. Nós vamos focar nisso também. Tá ok, meu querido? Olha, meu querido professorzão, né? Aí o pessoal aí, colocaram aí pro Galvãozinho, gente boa, Madison. Vamos lá, Madison, cadê você, meu querido Madison? Cadê meus queridos de Dom Expedito Lopes, Esperantina, Paulistana, Picos, Sigefredo, cadê vocês, meus amados alunos? Vamos lá, gente, voltando aqui ao assunto, focando aqui o nosso assunto de demonstração de resultado, exercício, DRE e demonstração de resultado abrangente. Quais são as regras? Qual a diferença entre demonstração de resultado de exercício para o DRE, professor Givan Duarte? Então, nós temos aí o DRE, nós temos aí as regras gerais para o balanço patrimonial e nós temos a demonstração de resultado e exercício, meus queridos. Lembrando que um balanço patrimonial tem um ativo circulante, tem o realizável a longo prazo, tem o ativo, né, o ativo permanente, e nós temos o total desses ativos. Nós depois, no seu passivo, nós temos o passivo circulante, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Já na demonstração de resultado de exercício, nós temos as receitas, nós temos o custo da mercadoria vendida, nós temos as despesas, nós temos os impostos e nós temos os resultados. Olha só como é diferente. Custo da mercadoria vendida, despesas, impostos e chega o resultado, que é o que, meus queridos? É o resultado ou, né, o chamado receita líquida, ok? Receita líquida. Então, gente, o que diz sobre a apuração anual do resultado? O lucro bruto. Professor, dentro de uma demonstração de resultado e exercício, nós temos impostos que podem incidir sobre minha receita bruta, certo? Eu vou excluir aí o imposto, né? O imposto, o IPI, deve ser da receita bruta, porém não aparece na dedução. Então, a receita líquida ela serve como base para o cálculo do lucro bruto. É a receita real da empresa, com a exclusão de impostos, que vai engordar a receita, mas são recursos que pertencem ao governo. Eu vou ter, né, as minhas devoluções, abatimento de descontos comerciais. Mas o que é um lucro bruto, professor? Como calcular o lucro bruto, professor Givan? Como calcular este lucro bruto, professor Givan? Esse é meu foco. Como eu vou calcular o lucro bruto, professor? Eu tenho a receita bruta, eu vou subtrair das minhas deduções, que são o imposto sobre circulação de serviço, e o PIS, que é um programa de incentivo social, COFINS e o ISS. Aí eu tenho a devolução e vendas canceladas, eu tenho descontos concedidos de maneira incondicional. Aí eu acho a minha receita líquida. Depois da receita líquida, eu tiro os custos das vendas. Aí que eu acho o lucro bruto. Lembrando que esses impostos aqui que vocês estão vendo, ele tem a ver com os estudos dos tributos.
O que é tributos, meus amados alunos? O que é tributo? Primeira pergunta que você tem que fazer, pessoal de Esperantina, aí pessoal de Cajazeiras. Primeira pergunta, pessoal de Dom Expedito Lopes, Paulistana, de São Francisco do Piauí. Primeira coisa, Picos, que nós temos que ter em mente é o seguinte, que são tributos, é uma prestação pecuniária. Pecuniário, o que significa, professor? Pecuniário é dinheiro, pecúnio, que pode ser expresso em moeda. Pode ser expresso em moeda, certo? Você vai ter aquela questão de expresso em moeda. Então, meus queridos alunos, nós temos que ter esta preocupação, certo? De o que seria expresso em moeda. Ok, meus queridos alunos? Conseguiram compreender e entender este assunto? Então, tributo é expresso em moeda. Vai ser expresso em moeda, meus amados alunos. Então, vocês têm que ser conhecedores. Lembrando que os tributos, eles podem ser federais. Eles podem ser estaduais. Por isso que tem um planejamento tributário, que é importante. E os municipais. Nós temos os federais, estaduais e municipais. Dentro disso, certo, gente? Então, nós temos que ter essa preocupação. Então, serve como base de cálculo, o lucro é a receita real da empresa. Certo? É a receita real da empresa. Então, professor, depois que eu acho o lucro bruto, nós temos um lucro, apuração anual do lucro operacional, que é um ponto importante. Importante demais. Esse ponto aqui é importante. Modelo amplo. Apuração anual do resultado. Quando eu quero procurar o lucro operacional, professor Gilvan. Então, eu tenho aqui, meus queridos, um modelo amplo, embora não seja considerado tecnicamente perfeito. O lucro operacional. O que é o lucro operacional? Dentro do DRE, nós temos o lucro bruto, o lucro líquido, né? Nós temos a receita bruta, a receita líquida. Nós temos o lucro operacional. Então, o lucro operacional é resultante da atividade operacional da empresa. Então, o objetivo social da empresa, a atividade operacional, deverá ser definido no contrato, no estatuto social, de modo preciso e completo. A empresa pode ter por objeto participar de outras sociedades, ainda que não previsto no estatuto. A participação é facultada como meio de realizar o objeto social ou para beneficiar-se de incentivos fiscais. Então, essa participação é facultada. Então, o que significa isso, professor? Se o objeto social da companhia for industrializado, parafusos, todo o lucro resultante dessa atividade será operacional, professor? Se a empresa participar do capital de outra sociedade, mesmo não constando um objeto social, desde que haja uma finalidade descrita por meio de realizar o objeto social ou por beneficiar-se dos incentivos fiscais. Ou seja, meus queridos, os rendimentos dessa aplicação incorporam-se ou incorporação ou lucro operacional. Então, essa é a definição, de uma maneira simples, do que seria o lucro operacional. Minha querida Eliana de Souza Barros. Mas que minha parente aí de Santinês, aí pessoal Barros, família Barros. Veja como é que nós poderíamos achar o lucro operacional. O lucro operacional, meus queridos, ele é obtido, a fórmula matemática que ele é obtida é a diferença entre lucro bruto e as despesas operacionais. Lucro bruto e as despesas operacionais. Então, eu tenho lucro bruto, certo? Lucro bruto, diferença de lucro bruto menos as despesas operacionais, certo? Isso é o que, professor? Lucro operacional. Então, lucro bruto e as despesas operacionais. Mas como é que eu acho o lucro bruto, professor? É receita bruta menos as deduções, eu acho a receita líquida. A receita líquida menos os custos de vendas. Primeiro, tu tem que ter a receita bruta, depois tu tem que ter a receita líquida, depois que tu achar a receita líquida, subtrair os custos das vendas, tu acha o lucro bruto.
Aí, para você achar o lucro operacional, você tem que subtrair as despesas operacionais com o lucro bruto. Despesas operacionais com lucro bruto, tá? Então, você vai ter que enxergar desta maneira, meus queridos alunos. Desta maneira. Conseguiram compreender e entender como é que eu acho o lucro? Então, ó, receita bruta. Como é que eu acho, professor, a receita bruta? Subtrai, deduções, ó. Receita bruta, eu deduzo. Como é que eu acho a receita líquida? Desculpa, gente. Como é que eu acho a receita líquida? Pega a receita bruta, subtrai com as deduções. Que deduções são essas? Os impostos. Aí eu acho, pessoal de Cajazeiras, ó, eu acho a receita líquida. Depois que tu achar a receita líquida, tu tira os custos das vendas. Aí tu acha o lucro bruto. Depois que tu achar os lucros brutos, tu tira as despesas operacionais desse lucro bruto. Tu vai achar o lucro operacional, certo? O lucro operacional. O que são essas despesas operacionais? São necessárias, são as necessidades para vender os produtos, administrar a empresa e financiar as operações. Essas despesas operacionais, elas são necessárias. Por exemplo, eu tenho uma despesa operacional, certo? Por exemplo, eu tenho que fazer a manutenção da máquina que faz o nosso... Eu tenho por exemplo, eu trabalho numa loja, numa empresa que faz cachorro-quente, que faz pastel, que faz esses, né, salgados. E aquelas máquinas precisam de manutenção, né? Hipoteticamente, elas precisam de manutenção. Aí ela precisa ali de manutenção, meu amado aluno. Aí aquelas manutenções que eu preciso fazer nelas, ela é uma despesa operacional, certo? Por exemplo, eu gasto, vou ter um gasto com o pessoal da manutenção para poder manter aquelas máquinas funcionando, a manutenção da atividade operacional. Os principais grupos de despesas operacionais envolvem despesas financeiras, envolve despesas de venda, envolve despesas administrativas, de uma maneira que vocês podem observar que eles podem ser divididos. Por isso que nas aulas anteriores nós trabalhamos esse tipo de despesa. Aqui é uma despesa, é um gasto, né, que envolve as vendas, envolve a área administrativa, envolve a área financeira. Professor Givan, o que seria? Vou explicar cada um, né? O que seriam essas despesas de vendas, essas despesas financeiras e essas despesas administrativas, porque a gente fica na dúvida do que seria cada uma delas. Então, nós temos aí despesas de vendas. Abrange desde a promoção do produto até a sua colocação ao consumo, certo? Abrange desde a promoção do produto até a sua colocação ao consumidor, comercialização e distribuição. Como, por exemplo, eu tenho uma despesa com o pessoal da área de vendas, comissões sobre vendas, as propagandas, o marketing, a estimativa de perdas, com as duplicatas, derivadas de vendas e o prazo de provisão de devedores duvidosos. Às vezes, meus amados alunos, acontece estas questões, certo? De ter essas despesas. Então, isso, meus queridos, é despesa de venda. Despesa de venda para quando você fazer o cálculo, você identificar, né, essas contas. Identificar essas contas para você poder fazer com chave de ouro. Tá, meus queridos? Aí, professor Givan, nós temos uma despesa administrativa. São necessárias para administrar, dirigir a empresa. De maneira geral, são gastos nos escritórios, visando a direção ou a gestão da empresa. Como, por exemplo, nós temos os honorários administrativos, nós temos os salários e encargos sociais do pessoal administrativo, nós temos os aluguéis de escritórios, nós temos os materiais de escritórios, nós temos o seguro de escritório, nós temos a depreciação de móveis e utensílios de assinatura de jornais. Olha um exemplo aí, meus queridos. Nós temos esses exemplos, certo? Mais comum do que vocês imaginam. Então, nós temos despesas administrativas que são
são a necessidade para administrar, dirigir a empresa de maneira geral. São gastos nos escritórios visando a direção ou gestão da empresa, certo? Então, tem essa questão dos honorários administrativos, salários e encargos sociais de pessoal administrativo, aluguel de escritório, material de escritório, segurança, ou, desculpa, seguro. Então, gente, nós temos aí as despesas administrativas. Eu estou mostrando despesa de venda, despesa administrativa. Depois desses, elencar esses valores, nós temos o que mais, professor? As despesas financeiras. Essa é uma das mais importantes, que eu digo são remunerações de capital de terceiro, tais como juros pagos incorridos, comissões bancárias, desconto de juros, mora pagos. As despesas financeiras deverão ser compensadas com as receitas financeiras. A questão das receitas que serão deduzidas, despesas, né? As receitas de natureza financeira são a derivada de aplicações financeiras, juros, de mora, recebido, desconto obtido. Pode ocorrer um montante da receita financeira seja maior do que a despesa financeira, gente. Nesse caso, algebricamente, a receita financeira será deduzida de outras despesas operacionais. Será deduzida das despesas operacionais. Então, as despesas financeiras, elas serão compensadas com as receitas financeiras, certo? Com as receitas financeiras, quando há a dedução daquelas despesas, certo? Por exemplo, os impostos a receber, certo? Lembrando, o montante da receita financeira será maior do que a despesa financeira. A receita financeira tem que ser maior do que a despesa. Se não, de maneira algébrica, né, algebricamente, você está numa situação ruim. Tá? Ok, pessoal? Isso que nós estamos fazendo aqui, gente. Bora, Eliana, o Madison. O que eu estou explicando aqui, Madison, é simplesmente o que está dentro da demonstração de resultado de exercício, cara. Se você abrir, se você, qualquer computador, qualquer celular, se você colocar assim, exemplo de uma demonstração de resultado de exercício. Um exemplo, né? Que se você colocar, ou tentar achar, a demonstração de resultado em exercício. Nina, linda, maravilhosa. Nina Brito, princesinha de Deus. Nina, se você procurar agora no seu Google, aí no seu celular, coloca assim, exemplos de demonstração de resultado de exercício. Vocês vão ver um elencado de DREs, ou seja, DRS. Vocês vão ver várias demonstrações de resultado de exercício. Quando vocês olharem para ele, vocês vão ver despesas financeiras, despesas operacional, despesas de venda, vocês vão ver. O que eu quero que vocês entendam é interpretar, não é fazer. Por quê? Porque quem vai fazer uma demonstração de resultado de exercício é o contador. O que vocês têm que fazer como administradores, como técnicos, é interpretar para tomar decisões. O contador faz, você toma decisões. Junto com, né, você pode até juntar junto com o seu contador e chegar a um denominador comum, certo? De uma maneira simplória. Então vejam bem aqui o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês de uma maneira bem simplória. A questão da despesa financeira e a receita financeira, certo? Eu tenho uma despesa operacional de 280 mil, eu tenho uma receita financeira de 80 mil, despesa e receita ficou 200 mil reais, certo? Agora, eu tenho uma despesa financeira de 280 mil, eu tenho uma receita financeira de 390 mil, certo? Então, despesa financeira e uma receita. Então, vou ter 110 mil, certo? Ou seja, vocês podem observar aí que existem as possibilidades das despesas operacionais de vendas administrativas e financeiras. O que nós podemos observar? Com o objetivo de apresentar o maior grau ou o maior detalhe sobre esse assunto, a gente fez uma comparação entre despesas financeiras e receita dentro de um grupo de despesas operacionais, destacando esses valores, tá?
Então, eu quis mostrar aí para vocês as despesas operacionais de maneira simples que acontece para a gente conseguir enxergar o que é uma despesa financeira e que é uma receita financeira, ok? Aí, meu amado aluno, depois que nós conseguimos enxergar o que é, lembrando que dentro do lucro operacional vai existir variações, alterações, que deve ser classificado em um subgrupo das despesas operacionais, professor Gilvan. Porque dentro da nossa legislação brasileira, ele acaba mostrando essas variações, que são chamadas variações monetárias ou também conhecido como variações cambiais. Um exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. Se uma empresa contrai um empréstimo em moeda estrangeira, por exemplo, de 100 mil dólares no início do ano, quando cada dólar está cotado a R$ 1,60. Na sua dívida correspondente a 160 mil, ó, dá 100 mil dólares vezes 1,60. Então, minha despesa, ó, eu peguei $1 que vale. Quanto é que vale $1 hoje, professor? $1 vale 5 e alguma coisa. Se fosse aí no dia real, você pegava $1, pegando o valor de empréstimo que você pegou. Quanto é que vale? Então, a tua despesa hoje é de 160 mil. Ou seja, devido à desvalorização do real, quando é que o real se desvaloriza, professor Gilvan? Quando o dólar está em alta, acima do real. Desta forma, gente, a minha dívida é 190 mil no fim do exercício. Havendo uma variação cambial de praticamente aí, vocês observaram, a minha dívida era de 100, passou para 160, certo? Então, a variação cambial em relação aos valores foi de 30, a esses 30 mil são a despesa da empresa. Se vocês observarem aí, ó, a despesa, variações monetárias, professor. Variações monetárias, 30 mil reais. Deu para entender, gente? O que significa, tá? Essa relação de lucro operacional, para vocês conseguirem enxergar isso. Então, comece a interpretar isso, porque isso que nós estamos vendo, estamos destrinchando a demonstração de resultado de exercício. Cada etapa, principalmente a questão do lucro operacional. Ok, meus amados? Professor Gilvan, vamos lá. O senhor está trabalhando muito o lucro operacional e trazendo para a gente, dentro dessa demonstração de resultado de exercício, pontos importantes e cruciais. Por exemplo, eu vou pegar um modelo aqui, certo, de DRE, certo? Ou seja, uma demonstração de resultado de exercício, no qual eu vou considerar o lucro operacional, excluindo a despesa e receitas financeiras. Tecnicamente não é correto. Não é correto considerar despesas financeiras como operacionais. Porque as despesas estão relacionadas com a necessidade de capital, independente do ramo do negócio ou atividade operacional. As receitas financeiras, de maneira geral, não tem nada a ver com as atividades operacionais. Mas trata-se, gente, de ganho de aplicações no mercado financeiro. Trata-se de ganho, né, dentro do mercado financeiro. Ok? Então, observe aí, ó. Como seria esse DRE? Nós temos aí receita bruta menos deduções, que vai dar igual a receita líquida. Beleza, ótima pergunta, Mads. Qual a forma adequada? Essa está sendo mostrada aí. Mas vai depender do teu ramo, do teu negócio, certo? Mas a forma mais adequada, Mads, ela sempre vai vir assim, ó, receita bruta, ela sempre vai vir desta maneira aqui, como já foi mostrado. Em algumas vezes eu mostrei vários exemplos, Mads, para vocês, de um DRE, demonstração de resultado de exercício. O principal foco que você tem que ter, Mads, certo? Não tem problema não, pode sempre perguntar, viu? É muito bom as suas perguntas. Isso mostra que você está realmente interessado em aprender. Presta atenção. Mads, o que nós temos que entender é que
Qual é o significado, qual é a importância da demonstração de resultado de exercício? É te mostrar o lucro, o resultado, lucro líquido, certo? Te mostrar se tu tá indo no caminho certo. Qual é o objetivo do balanço patrimonial? Te mostrar os bens, os direitos, teus bens, os teus patrimônios, certo? Se você está dependendo muito de capital de terceiro ou seu capital próprio, esse é o principal. Já aqui eu te mostro o DRE aqui, que esse aqui eu estou mostrando, ele vai mostrar qual é a tua receita líquida. Ele vai mostrar qual é o teu lucro bruto. Olha só, a forma ideal é essa, ó. Eu tenho que ter receita bruta, eu tenho que ter lucro bruto, eu tenho que ter o lucro operacional antes do exercício, eu tenho que ter o lucro antes das despesas de tributos, eu tenho que ter o lucro líquido. Aí eu consigo achar, porque se alguém perguntar, ei Madison, qual foi a receita líquida? Qual foi a receita líquida? Qual foi a receita bruta? Qual foi o lucro bruto? Lucro bruto. Então, se você tem, por exemplo, você vendeu, teve um faturamento, né, venda, né? Tive um faturamento aí de R$1.000. Só que desses 1.000, tu pagou um imposto. Aí ele diz assim, qual foi tua receita, cara, bruta? Se tu vendeu R$1.000 de produto. Olha só, Mads. Tu vendeu R$1.000 de produto. Qual foi tua receita bruta? R$1.000. Só que você diz, olha, mas isso aí não é o meu lucro, é o meu faturamento, é a minha receita. Porque não foi, eu não deduzi nada. Deduzir é tirar minha despesa. Ah, então o que é, professor? Tu pagou praticamente quase R$200 de impostos, de tributos. Então, sobrou para você R$800. R$800. Isso é uma receita líquida. Quando tu pagou, fez as deduções de impostos. R$800. Mas qual é o teu lucro bruto? Ah, meu lucro bruto? Ah, tem que ter o meu lucro bruto. Qual foi o meu custo da mercadoria vendida? O meu custo, os meus custos das vendas. Tu tem que pagar os custos das vendas. Cara, então meus custos foram 300 conto. Meus custos. Então sobrou R$500. R$500. Esse é teu lucro bruto. Ah, professor, esse é meu lucro bruto, R$500. É. Só que tuas despesas operacionais. Tu teve? Não, não tive. Não tive nenhuma despesa. Tu não teve nenhuma despesa operacional? Não. Então, zero. Teve despesa com venda? Também não. Teve despesas de gerais? Não. Então, o teu lucro de resultado operacional foi R$500. Teve alguma receita em relação a esses R$500? Não. Então, lá embaixo, tu já bota receita. Meu lucro líquido foi R$500. Então, nem todos os DREs, ou seja, meu querido Madison, vai vir completinho assim, porque vai depender. Às vezes tu não tem uma despesa administrativa. Tu já compra o produto já feito. Por exemplo, tu vende perfume da Jequiti. O produto já vem feito. Tu não vai ter nenhuma despesa administrativa, nenhuma despesa de cliente. Tu é autônomo, tu vende. Tu vende por conta própria. Então, tu já pode fazer esse cálculozinho simples aqui, que eu estou colocando aqui para você, ó. Então, isso é um DRE. Então, o que eu estou ensinando para vocês é que dentro das organizações grandes, nós temos outras despesas, certo? Outras despesas que são chamadas de despesas tributárias. Não se inclui, evidentemente, aqueles que variam. Então, eu tenho muito, meu querido Matos, muitos, como PVA, outro imposto sobre propriedade veicular automotiva, IPTU, imposto sobre propriedade territorial urbana, multas fiscais, ó, tem um prejuízos, tem muita coisa, gente. Então, às vezes, eu tenho muita despesa e tenho que observar minhas receitas. Então, você tem que saber controlar todo o dinheiro que sai. Se você tira R$1 da sua empresa, você tem que contabilizar. Porque é aquele de grão em grão, a galinha enche o papo, meu querido Matos. Tem que controlar todas as entradas e saídas de dinheiro. Isso é apuração anual. E é feito anualmente para tentar ver como é que estão as contas.
Então, professor Gilvan, nós temos aí as despesas. Nós temos aí as despesas. Até 2007, as doações e as subvenções de investimentos recebidos pela empresa, do governo ou de outras entidades era contabilizado diretamente no ativo e como reserva o patrimônio líquido. Pela Lei 11.639, essas doações e supervisões deverão constar no ativo, mas devendo transitar pelo DRE. Assim, todas as doações e essas subvenções para investimentos serão receita e não operacionais, aumentando o lucro líquido. Resultando do investimento de empresas coligadas e controladas também faz parte desse grupo. Gente, algumas empresas recebem doações. Investimentos recebidos pela empresa, do governo, outras entidades. Certo? Algumas empresas elas acabam, porque de acordo com a Lei 11.638, essas doações elas vão aumentar o teu lucro líquido. Certo? Algumas participações. Por exemplo, tu pode pedir empréstimo, meu querido Matos, ao Banco do Nordeste, certo? Ou ao Banco Nacional de Desenvolvimento, e de repente tu não pode pagar aquela determinada dívida, e ele ser perdoado aquela dívida. Um exemplo. Foi perdoado pelo governo. Então isso entra como lucro líquido. Certo? Pode acontecer sim. Alguns casos em particulares. Aí nós temos o comitê, certo? Comitê da contabilidade, mostrando aí para nós, destacando aí a demonstração de resultado de exercício, certo? O que precisa existir, certo? Nós temos aí essas questões. Aí, Mads, além de nós entendermos o que é uma lucro operacional, a gente tem que entender também o que é uma despesa e receita vista como perdas e ganhos. As despesas e receitas são relacionadas diretamente com o objetivo do negócio da empresa. Elas são classificadas como não operacionais. Normalmente trata-se de ganhos ou perdas, isto é, aleatórios, são exemplos. Eu tenho o meu DRE mostra ganhos ou perdas de capital. O que é ganho ou perda? São lucros ou prejuízo. Na venda, no ativo, venda de um veículo, lucro ou prejuízo, venda de máquinas. Lucro ou prejuízo, venda com lucro ou prejuízo de ações. Então pode ter a questão das perdas ou ganhos. As características dessas perdas e ganhos são de itens extraordinários, gente, anormais, não orçáveis. Por exemplo, perdas em geadas, chuvas, de granizo na agricultura e etc, entendeu? Nós temos estas questões que são de suma importância para a gente. Professor, beleza. Depois que o senhor explicou o que é um ganho e o que é uma perda, nós vamos ver agora a apuração anual de resultados, lucro antes de tributo. Como é assim? Antes de ser descontados os tributos. O que são tributos, Matos? O que é? Todos nós pagamos, Matos. Se você for numa lojinha, se você for na mercearia do seu Zé agora, Matos, comprar um biscoito, aí sua mãe lhe deu o dinheiro para você comprar o biscoito. Você pagou em tributo? Pagou. Mesmo que você não veja, está lá embutido no produto. Essa energia que você está usando agora, da sala de aula ou da sua casa, você está pagando tributo. A água que você está lavando sua louça, você está pagando tributo. Essa respiração que você está tendo agora aí, você está pagando tributo. Então, tributo, gente, a gente paga desde que o mundo é mundo, desde a época de Jesus, que já conta na história, Paulo, né, o apóstolo Paulo, cobrador de impostos, já existia, tá? Para tu ter ideia. Então, tu imagina, é algo antigo, bem antigo. Que ele serve para quê, professor? O governo ele precisa arrecadar esse dinheiro para poder trabalhar em prol do povo, né? Oferecer hospitais, uma rua, certo? Com asfalto, pagar o professor, pagar o
o policial, gente, tudo isso aí, esses tributos servem para isso. A energia pública, tudo, tudo. Se vocês começarem a pensar nisso, a importância dos tributos, vocês vão começar a entender o que eu estou querendo colocar para vocês. Conseguiram compreender, entender o que são tributos, meus amados? Ó, aí eu vou calcular o lucro antes desses tributos, que tem uma diferença. Toda despesa, gente, todas as receitas operacionais e não operacionais, a despesas e receitas financeiras e ganhos e perdas de aplicações em empresas coligadas e controladas fazem parte da apuração de resultado antes do tributo, antes de pagamento desses impostos, certo? Antes. Geralmente tem gente que tem muito dinheiro, paga tributos. Se, por exemplo, Mate, se tu ganhasse 10 mil conto hoje, tu pagaria impostos. Maior, tu pagaria quase R$ 2.300 só de imposto de renda, cara. Ou seja, esses 10 mil caíssem na tua conta, não cairia. E 8 mil já era descontado. Ou 8 mil não, R$ 2.000 já era descontado. Então você já ia ter só um tiquinho de dinheiro, certo? Um pouco dinheiro. Ok? Quanto mais você ganha, mais você paga impostos, ou seja, tributos, imposto de renda. Então tem que entender isso. Então o que seria lucro antes dos tributos? É isso, antes. Ó, como é que eu calculo? A fórmula geral, Madison, a fórmula geral é esta aqui que eu mostrei no quadro. Ó. Lucros antes dos tributos, menos os impostos de renda e a contribuição social. Por exemplo, eu tenho R$ 1.000. Então, desses 1.000, eu vou tirar o imposto de renda, que existe uma tabela, e a contribuição social, que é o INSS. Exemplo. Você sabe que você, quando começa a trabalhar, você paga a aposentadoria dos mais velhos. Os jovens pagam a aposentadoria dos mais velhos, e assim sucessivamente, certo? Nós temos essa questão do dinheiro. Então, aí é o lucro antes dos tributos, ó. Imposto de renda e contribuição social. Aí tem um lucro depois do imposto de renda. Isso dentro da DRE você pode enxergar muito melhor, meus amados. Conseguiram compreender? Ou não, meus amados? Tranquilo, Mads? Até aqui, cara. Cajazeiras, Dom Expedito Lopes, Paulistana, Picos, Sigefredo Pacheco. Quem mais está ligadinho aí conosco? Mande um alô aí. Tudo tranquilo? Tranquilo, Madison. Grande Madison. Pronto, Madison. Perfeito, cara. Então tá aí. Aí, quando nós temos essa fórmula aí que eu pedi, que se vocês observarem, essa fórmula é mais comum. Então, o imposto de renda incide sobre o lucro da empresa, tá, gente? Então, o imposto já diz sobre renda. Renda te dá dando renda. Se apurarmos um exercício social de uma empresa que ganha 100 milhões, declararmos, recolhermos no cofre público, governo federal, geralmente de 15% sobre o lucro, de 15 milhões. Ó, eu tenho 11 milhões. Eu tenho 11 milhões. 11. Desculpa, 100 milhões. De tributo, eu tiro 15 aí, ó. 15%. Mais ou menos a taxa, né? Que eu vou pagar aí, né? O valor real. Deduções são despesas. Viu, Matos? Deduções é diminuição, imposto, eu vou tirar. São despesas. Tá, Matos? Certeza. Então, dentro desse exercício, a gente tem que entender o que seria essa situação. Tá bom? Então, o exercício social em que é gerado lucro, né, denomina-se ano base, de uma maneira bem simplória para vocês conseguirem entender.
Professor Gilvan Duarte, depois que nós colocarmos este assunto, aí nós temos o imposto de renda que incide sobre o lucro da empresa. Pelo regime de competência, consideramos o imposto de renda no período em que foi gerado, no ano base, não período de pagamento de exercício. Para calcular o imposto de renda, tem que deduzir-se sobre o lucro antes da venda. Ressalta-se que a base, certo? A questão da base de cálculo para o imposto de renda não são exatamente o lucro apurado da contabilidade, mas o lucro ajustado. Vocês vão ver que o imposto de renda é conhecido como imposto Robin Hood. Madison, o que é imposto Robin Hood? Vocês assistiram o Robin Hood? Acho que vocês não conhecem, não é do tempo de vocês. Onde o Robin Hood ele tomava as pessoas. Ele toma das pessoas, faz as pessoas ricas e fazia a distribuição. Todo bem. Ele fazia assim. Conseguiram entender? Então, esses são pontos de suma importância para que a gente não possa se perder, Matos. Olha, DRE, demonstração de resultado de exercício. Só nessas aulas aqui vocês não vão conseguir aprender. Se faz necessário vocês pegarem livros, assistirem vídeo no YouTube, até vocês aprenderem sobre demonstração de resultado de exercício. Digo e repito, essas aulas aqui não serão suficientes para vocês aprenderem DRE. Vocês não vão aprender de maneira correta como eu gostaria que vocês aprendessem. Tá bom, meus queridos alunos? Conseguiram compreender de uma maneira bem simplória do que eu estou colocando aqui para vocês? Peço e repito para vocês. Estudem demonstração de resultado e exercício de uma maneira, certo, bem prática. Estudem, revejam este assunto, meus queridos. Tá bom? Peço isso para vocês. Então, não saia daí, que a gente volta já já com muito mais.